Amados irmãos e irmãs, chegamos à oração da tarde. Retornando às nossas reflexões deste dia de espiritualidade, recorremos mais uma vez ao auxílio da palavra de Deus, que é luz para a nossa vida. Aclamemos. Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, ide pelo mundo o evangelho anunciar. Mas como invocarão aqueles que não creram? E como podem crer se ainda não ouviram? E como pode ouvir
Se não houver quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados? Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia. Ide pelo mundo o evangelho anunciar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após ouvirmos a palavra do Senhor, vamos fazer a nossa oração, as nossas preces. Senhor, assim como os discípulos, Tu nos convoca ao monte para ouvirmos Tua voz. Ensina-nos a sermos sempre fiéis aos Teus chamados, rezemos. Senhor, renova nossa fé e esperança. Senhor, vós que sois o soberano que domina toda a terra, acompanhai com a vossa graça a cada um de nós, para que sejamos vossos adoradores, discípulos missionários, dentro e fora de nossos lares, na realização do serviço da caridade, rezemos. Senhor, renova nossa fé e esperança. Senhor, volvei o vosso olhar compassivo para o movimento das equipes de Nossa Senhora, reavivando em cada casal a fé na Tua promessa de que estais convosco, de que estais conosco em todas as situações até o fim dos tempos, rezemos. Senhor, renova nossa fé e esperança. Senhor, ajuda-nos a sermos perseverantes em Teus ensinamentos e as orientações do movimento em cada uma de nossas equipes. Rezemos. Senhor, renova nossa fé e esperança. Neste momento, fechemos os olhos para fazer o nosso pedido, nossa intenção pessoal ao Senhor. Conosco está o Senhor do universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares, se as águas trovejam e as ondas se agitam, se em feroz tempestade as montanhas se abalam. Conosco está o Senhor do universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os barcos de um rio vêm trazendo alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Os povos se agitam, os reinos desabam. Troveja sua voz e a terra estremece. Conosco está o Senhor do universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó.
Contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as águas na face da terra. Ele quebra os arcos, as lanças destrói, e queima no fogo os escudos e as armas. Parai e sabei, conhecei que eu sou Deus, que domina as nações, que domino a terra. Conosco está o Senhor do universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Olá, queridos casais, dando continuidade a nossos exercícios espirituais em casa. Vocês tiveram a oportunidade de agora pela manhã fazer a meditação sobre a vocação a que Deus nos chamou a viver de forma específica, né? Primeira vocação à vida, ao amor, à santidade, e para alcançar essa santidade também uma vocação ao matrimônio, à vida consagrada, no caso de vocês ao matrimônio, né? E eu lancei para vocês aquelas 3 perguntas para vocês responderem. Eu espero que tenham tido a oportunidade de refletir, de meditar, de fazer inclusive uma revisão de vida, né? Uma espécie de ato de contrição, um ato de exame de consciência, se estão vivendo autenticamente a vocação que Deus confiou, que Deus chamou, se estão procurando viver autenticamente esse chamado, né, que cada um tem, cada um como pessoa, como indivíduo. Porque mesmo vivendo a vida conjugal, a gente não perde a nossa individualidade, né? Aquilo que nos caracteriza enquanto pessoa, enquanto um ser, né? Cada um tem a sua personalidade, seu temperamento, a sua identidade, aquilo que deve ser também podado, renovado, restaurado, transformado. E também da nossa própria parte que a gente tem que trabalhar, seja por uma terapia de repente psicológica, uma terapia espiritual, uma terapia ocupacional, uma terapia de vida. Na verdade, a gente tem que usar da inteligência emocional, da nossa criatividade, para a gente sempre estar se renovando, se revitalizando. Eu não digo nem reciclando, porque a gente não é exatamente um objeto, né? Mas se olhar no sentido de reciclar as ideias, de renovar o modo de pensar, que a gente chama de metanoia, né? Mudança de mentalidade, ou também podemos chamar de conversão, mudar. A gente sempre tem que estar mudando, renovando a própria vida, tá bom? Eu espero não estar falando muito baixo, mas eu gosto de, às vezes, intercalar um pouquinho o modo de falar, até porque você está assistindo em casa, né? Talvez na televisão, na tela do celular, do computador, enfim, você está me acompanhando agora, né? Como se a gente estivesse falando agora ao vivo, assim, frente a frente, eu falando com você aí, você olhando para mim, se comunicando com olhar, se comunicando com gestos. Claro que eu acredito que você está prestando atenção, não está fazendo outra coisa, brigando com o menino, mandando o cachorro calar a boca, né? Parar de latir, enfim, eu sei que você está aqui olhando para mim. Vocês estão aqui, ó, prestando atenção. Não somente a mulher, a esposa, mas também o esposo, não somente o marido, mas também a mulher, ambos olhando, prestando atenção, porque o que a gente está falando é coisa séria, é coisa importante. De repente, algo que a gente medita aqui possa ser que ajude exatamente na vivência da vida conjugal de vocês, algum problema que esteja vivendo, esteja passando. Então, esse segundo momento que eu quero ter com vocês agora à tarde é exatamente com o tema Unidos em Cristo. Deus é quem nos uniu. Esse é o tema. Deus é quem nos uniu, ou foi quem nos uniu, né? Foi e é, porque Ele sempre será Deus na nossa vida.
E eu quero utilizar com vocês, eu estou usando mais alguns livros do Antigo Testamento para a gente também ter uma intimidade com o Antigo Testamento, né? E conhecendo tantas palavras que interpretam tão bem o amor de Deus pela humanidade, de Cristo pela igreja e do homem pela mulher, né? E vice-versa, da mulher para com o homem. Porque essa representação, essa simbologia do matrimônio cristão, do matrimônio católico, com o amor de Deus para com a sua criação é muito forte na Sagrada Escritura e na teologia católica, tá bom? É por isso que eu escolhi agora Oséias, capítulo 2. O livro do profeta Oséias, capítulo 2. A partir do versículo 20. Oséias, capítulo 2, versículo 20 em diante. E eu vou ler agora para vocês, tá bom? Farei em favor deles naquele dia uma aliança com os animais do campo, as aves dos céus e os que rastejam sobre a terra. Arco, espada e guerra exterminarei da terra e os farei repousar em segurança. Eu te desposarei a mim para sempre. Eu te desposarei a mim na justiça e no direito, no amor e na misericórdia. Eu te desposarei a mim na fidelidade, e conhecerás o Senhor. Acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor, que eu responderei aos céus, e eles responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao mosto e ao óleo, e eles responderão a Jezreel. Eu a semearei para mim na terra, terei misericórdia daquela a quem eu terei misericórdia daquela de quem não se tem misericórdia. Darei a não sois meu povo, tu és o meu povo, e ele dirá, meu Deus. Olha que interessante. Eu darei misericórdia àquela a quem não se tem misericórdia. E eu direi, não sois o meu povo, que tu és o meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Oséias é um profeta, como todo profeta, é um porta-voz de Deus, é um mensageiro de Deus, que traz uma mensagem de misericórdia e salvação a quem estava numa vida de transgressão, de pecado, de maldade, estava desviado do caminho do Senhor. E é muito interessante porque Israel na Bíblia é uma figura, é a imagem da figura feminina. Apesar de ser o povo de Israel, que era Jacó, porém Israel na Bíblia é apresentada como uma noiva, uma esposa, e uma esposa adúltera. Adúltera porque durante toda a história do povo de Israel, esse povo se desviou inúmeras vezes do caminho do Senhor, adulterando a aliança com outros deuses pagãos, que aqui na Bíblia chama de Baals, ou Baais, perdão. É o deus Baal ou Baais, no plural, né? Os deuses Baais, ou seja, os deuses, os ídolos pagãos. E Deus sempre com muita misericórdia, como aquele que perdoa, que ama, que recolhe e acolhe, ele vai, busca na miséria de Israel, na lama onde ele se encontra, busca retirá-lo dessa condição de pecado, o lava com a água da misericórdia, o purifica de toda a imundície para torná-lo puro. E aí vem
toda a simbologia da veste nova, da beleza ornada da noiva para o seu noivo. Ele reveste com uma roupagem nova. E aí a gente pode fazer até referência, agora de uma forma bem prática, àquela história do filho pródigo, quando retorna para a casa do pai e ele vem todo maltrapilho, esfarrapado, sujo do pecado, da lama, comeu lavagem de porcos, ele experimentou do pecado, da devassidão, da desobediência, da miséria, da podridão do pecado, e ele é banhado e é colocado uma túnica nova, o pai manda colocar anel e sandálias nos pés, enfim. Lhe é devolvida a dignidade de filho. Aqui o Senhor, enquanto esposo, aquele que ama, né? Aqui vem o verdadeiro sentido da palavra amante. Amante não é a segunda pessoa, a terceira pessoa no relacionamento que quer destruir um matrimônio. Amante não é esse tipo de pessoa que entra numa história de um casamento para destruí-lo. O amante é o agente do amor, né? Amante é aquele que ama. O amante. Então, Deus aqui é o amante de Israel. Ele ama Israel ao ponto de tornar a sua indignidade, a sua miséria, agora motivo de misericórdia, e torna-o capaz de ser chamado povo de Deus, porque ele havia rompido com isso. Então, essa belíssima imagem de Deus como esposo e Israel como esposa, de Deus como noivo, Israel como a noiva. Depois, no Novo Testamento, essa imagem passa a ser a imagem do Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo místico, né? Agora, a igreja é esse novo Israel. O povo cristão, o povo redimido, o povo salvo pelo Cristo que ama, é a nova noiva enfeitada para o seu noivo. Então, essa imagem tão bela que nos é apresentada pela Sagrada Escritura é exatamente a projeção do amor de Deus para com a sua criação, agora refletida no amor conjugal do noivo e da noiva, do esposo e da esposa, que são vocês. Por isso a sacralidade, por isso a santidade do matrimônio. Consegue entender que não é uma coisa apenas de juntar os panos, me perdoem a expressão, os panos de bunda e morar junto? A coisa é muito mais profunda e séria do que a gente imagina. E depois que isso é feito, selado, sacramentado, ungido e abençoado pela igreja e pelo próprio Cristo, isso se torna sagrado, santo e deve ser respeitado como de fato merece ser respeitado. Então, essa segunda reflexão é exatamente sobre essa dimensão da vocação matrimonial agora vivida para ambos. E aqui eu quero ler algumas passagens do Catecismo da Igreja Católica, certo? Eu li ainda há pouco a Bíblia Sagrada, agora nós vamos ao Catecismo da Igreja Católica para refletir algumas realidades da vida, da família, já que recentemente nós celebramos a Semana da Família, estamos ainda no mês vocacional que trata sobre a vocação que Deus tem na vida do ser humano, e todo ser humano ele é proveniente de uma família, seja ela desestruturada ou estruturada, seja ela composta de forma, digamos assim, tradicional pelo pai e a mãe ou não, que deveria ser pai, mãe e filhos, né? E mais aqueles que fazem parte dessa grande família, avós, tios e tudo mais. Porém, levando em consideração que a vocação ela deve surgir e deve ser cultivada dentro do seio familiar. Porque eu, para ser padre, um dia eu tive que ser uma criança, um menino, né? Eu não nasci padre. Eu fui ordenado padre, fui vocacionado a ser padre, eu fui motivado, estimulado, educado, formado para me tornar um padre. Então, tudo isso tem que começar na base, no seio da família.
como diz o próprio Catecismo da Igreja Católica, né? Aqui, deixe-me ler para vocês o parágrafo 2207, na página 576 do Catecismo da Igreja Católica, que diz: a família é a célula originária da vida social. É a sociedade natural na qual o homem e a mulher são chamados ao dom de si, no amor e o dom da vida. A autoridade, a estabilidade e a vida de relações dentro dela constituem os fundamentos da liberdade, da segurança e da fraternidade no conjunto social. A família é, pois, a comunidade na qual, desde a infância, se podem assimilar os valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. A vida em família é iniciação para a vida em sociedade. E aí continua falando da importância em ser família. Nós devemos entender que, diante dos deveres dos membros da família, como está no parágrafo 2214, na página 578, fala sobre a paternidade, que diz: a paternidade divina é a fonte da paternidade humana. É o fundamento da honra devida aos pais. O respeito dos filhos, menores ou adultos, pelo pai e pela mãe, alimenta-se da afeição natural nascida do vínculo que os une e é exigido pelo preceito divino. Ou seja, por mais que de repente o pai e a mãe não sejam aqueles exemplos de pais para os filhos que deveria ser, mas de repente fatalmente acontece de não ser como é o ideal, mas aquilo que é próprio da natureza do vínculo sanguíneo, do vínculo materno-paterno para com os filhos e da própria instituição divina que foi dada, né, a essas criaturas de se tornarem pai e mãe, fazem com que haja essa autoridade, essa honradez e esse respeito que os filhos devem ter para com os pais e também dos pais entre si e para com os filhos, viu? Porque respeito não é devido apenas aos pais por serem autoridade sobre os filhos, mas o respeito, ele é dado no seu nível adequado, no seu parâmetro, né? Lógico, também aos filhos. O pai e a mãe devem respeitar os filhos, né? Eles não são objetos, coisas, propriedade ou animais ou simplesmente coisas que são manipuladas pelos donos, né? Então é necessário haver o respeito à liberdade dos filhos, à dignidade dos filhos, aos direitos que os filhos têm, inclusive de serem amados como filhos pelos próprios pais, né? Eles têm o direito de terem pais. E roubar, alienar esse direito, além de ser um crime, né, humanamente falando, é também um crime divino. Então, aí eu volto àquela primeira reflexão, né? Se eu tenho vocação para ser pai, e eu me tornei pai, e agora de repente eu quero acabar com o meu casamento, e vou embora construir outra família, eu vou embora construir minha vida, eu vou embora não construir família nenhuma, porque eu não quero mais saber de família, eu não quero saber de casamento, eu quero viver minha liberdade. Então eu simplesmente alieno meus filhos, roubo o direito dos meus filhos de terem pai. E isso é um crime perante Deus, né? É na verdade um crime também contra a nossa própria vocação. Porque se Deus me chamou a ser pai e eu não vivo essa vocação, eu estou pecando não somente contra o casamento, eu estou pecando contra mim mesmo, estou pecando contra Deus, estou pecando contra meus filhos, né? Como diz aqui. E aqui tem tantas coisas importantes, queridos irmãos e irmãs, que nós podemos refletir, redimensionar para a nossa vida, procurar colocar em prática enquanto vivência da vida conjugal. E aí a gente começa a perguntar assim,
eu sempre gosto de provocar e de vez em quando eu me pergunto assim, né? Será que a pessoa que Deus colocou ao meu lado, ela está feliz em estar comigo? Será que nós temos a coragem, a ousadia e a segurança de perguntar ao cônjuge se ele ou ela está feliz ao meu lado, se eu como esposa estou tornando essa pessoa feliz? Afinal de contas, nós prometemos isso, né? Não apenas em eu procurar a minha felicidade quando eu me caso de forma egoísta, de forma egocêntrica, individualista, mas eu procuro tornar a pessoa que eu acredito que Deus colocou na minha vida para me completar, me complementar, me fazer feliz. Será que eu estou tornando essa pessoa feliz? Será que meu objetivo também é tornar uma pessoa plena ao meu lado? Então eu tenho que ter a coragem de perguntar. Pergunta a ela agora. Tenha a coragem de olhar para ela, para ele e perguntar: você está feliz ao meu lado? Eu estou sendo um bom esposo, uma boa esposa? Você acha que eu estou dando o meu melhor para tornar o nosso casamento feliz? Será que eu estou conseguindo complementar em tua vida aquilo que porventura faltava quando eras solteiro ou solteira? Será que minhas atitudes te tornam uma pessoa melhor? Te ajudam a ser uma pessoa melhor? Será que realmente aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente faz na nossa intimidade, ou mesmo diante dos filhos, nos torna pessoas mais unidas, pessoas unificadas, uma só carne, um só coração, uma só alma? Ou nós brigamos mais do que dialogamos? Será que nós preferimos estar mais distante um do outro do que próximos? Será que a nossa presença é um incômodo na vida do outro ou é algo que preenche, que acalenta, que dá segurança? Entende? Será que você, como marido, você como mulher, é presença de Cristo na vida dele e dela? Será que os filhos conseguem olhar para vocês e dizer assim: meu Deus, como meus pais se amam, e se um dia eu construir, se for minha vocação eu construir família, eu quero ser como meu pai e minha mãe? Ou ao contrário, quando eles olham para vocês, eles sentem vontade de não construir família, eles sentem tristeza, são marcados pelas brigas, pelos gritos, pelas acusações, pela falta de testemunho? Como é que está hoje a vida conjugal de vocês, né? São perguntas que vocês têm que ter coragem de se fazerem, sem medo das respostas, porque a gente só pode mudar, a gente só pode melhorar quando a gente encara o que é, o que vive. Quando a gente fica criando fantasias, ilusões, quando a gente fica adiando, né, esses deveres de sentar-se, de dialogar, de rezar junto, de meditar, de rever a caminhada como equipista, de rever a caminhada como casal, de rever as atitudes como pais e mães, a presença de vocês na vida dos filhos, não somente porque, padre, mas eu dou tudo que meu filho quer, o que ele pede eu dou, eu morro de trabalhar para comprar melhor roupa, colocar na melhor escola, para colocar comida boa em casa, para não deixar faltar nada material na vida dos meus filhos. Eu dou todos os celulares, iPads e iPhones, brinquedos, videogames, eu dou tudo, padre. Mas será que é isso que de fato eles precisam? Olha, deixa eu dar uma dica importante na educação do filho. Mais do que dar coisas, devemos dar valores, né? Devemos apresentar, proporcionar valores, exemplos. Devemos dar Deus para os filhos, devemos dar a igreja aos filhos, devemos dar a presença nossa, o amor, o diálogo, a autoridade. O filho, a filha precisa saber que ele tem uma autoridade paterna
uma autoridade materna sobre eles, que eles se sintam seguros, inclusive para quando errarem, saber que tem alguém para exortar, para ensinar, para puxar a rédea, para dizer, olha meu filho, isto não é certo, este caminho é ruim. Ele precisa de pessoas que sejam modelo, porque se eles não tiverem modelos a seguir, eles vão procurar onde? Nos influencers da vida, nos youtubers da vida, nos outros adolescentes que não têm maturidade, experiência de vida, não têm valores alicerçados cristãos. Eles vão procurar onde? Na novela, no filme, nos seriados, nas séries, que muito mais ensina a fazer sexo do que valores. Então nós devemos parar e refletir onde é que nós estamos nos encontrando dentro da vida dos filhos. Qual é o nosso papel, qual é a nossa imagem, a nossa figura, como é que eles nos veem, como é que eles nos desenham, eles nos refletem. É tudo isso que a gente deve se questionar. Por isso é que eu comecei mais cedo falando sobre esse exame de consciência da vocação pessoal. Deus me chama a quê? Se Ele me chama e eu acredito que Ele me chama a viver a minha vocação à paternidade, à maternidade, à vida conjugal, ao sacramento do matrimônio, então eu tenho que assumir isso como verdade, com autenticidade, com responsabilidade. Não é jogando para o outro essa responsabilidade, toma que é teu. Não, é nosso. A vida é construída em casal, em família. Não foi somente ela que colocou no mundo, não foi somente ele que colocou no mundo. E agora que Deus nos confiou como corresponsáveis, como co-criadores dessas vidas que Ele colocou em nossas mãos para administrarmos e que um dia Ele pedirá conta, como é que a gente vai apresentar? Ah, pai, mas é porque já é de maior, já cresceu. Olha, tudo bem. Você legalmente, juridicamente, talvez não tenha mais responsabilidade se seu filho é maior de idade. Ele trabalha, tem a independência dele, mas ele continua sendo teu filho. Ele vai precisar de pessoas para aconselhá-lo, para ouvi-lo, para prestar o ombro, o colo, quando ele precisar chorar, desabafar. Ele precisa de um ouvido, ele precisa também de uma boca para falar para ele, né? Palavras de sabedoria, palavras de quem o ama, né? De quem o ama. Então nós precisamos entender isso e refletir qual é o meu papel. Deus foi quem uniu minha família, né? Fomos unidos em Cristo, foi Ele que nos constituiu. Será que nós estamos vivendo como uma verdadeira igreja doméstica, como um corpo? Será que nós somos realmente essa célula primeira da sociedade da igreja? Será que nós somos reflexos da Trindade Santa, que é uma comunidade de amor, da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, que nós dizemos tanto nossa família vossa é? Será que é mesmo? Será que na prática estamos rezando juntos, estamos dialogando, sentamos à mesa? Será que nós conversamos sobre a vida? Será que eu conheço a vida do meu filho? Ou aquele amiguinho que mora do outro lado da rua, ou da cidade, do estado, do país, conhece melhor meu filho do que eu? Será que eu participo do mundo dele, ou ele criou um mundo alternativo, um mundo minúsculo, chamado quarto, computador, seja o que for, um gueto, onde ele está ali preso e de repente eu não sei o que está acontecendo na vida dele? Por quê? Porque eu tenho medo de romper com a privacidade, porque eu tenho minha privacidade, eu não quero perdê-la, então eu não vou me meter na vida do meu filho. Eu tenho meu celular com minha senha que ninguém pode pegar, ninguém pode tocar, porque eu tenho vergonha de que vejam o que é que eu faço com meu celular, então eu não vou me meter na vida dele. Claro que eu não estou ensinando ninguém a romper com a privacidade do outro, ficar entrando na privacidade sem a permissão, não é isso não. Tenham sabedoria, discernimento de entender o que o Padre Antoniel está falando agora. Eu estou falando em participar da vida, da construção da personalidade, dos valores, do caráter de seu filho, da educação dele,
da educação moral, da educação cívica, da educação espiritual, afetiva, psicológica do seu filho. É isso que eu estou dizendo. E para tanto você às vezes tem que deixar que ele entre na sua vida também, que ele entre na sua intimidade, que ele conheça quem é o pai e quem é a mãe dele. O que é que o pai e a mãe gostam de verdade, o que é que eles acreditam de verdade, o que é que eles vivem de verdade. E aí vocês vão ter como ensinar, né? Então nesse momento, queridos irmãos, eu não vou me prolongar muito, porque eu vou agora mandar novamente 3 perguntinhas para vocês agora responderem em casal. Diante da vivência, da vida conjugal e da educação dos filhos, da participação na vida dos filhos, né? Diante desse amor de Cristo que nos une, de fato estamos unidos? Em que sentido nós nos reunimos apenas para comer, para viver numa casa como se fosse um alojamento, né? um hotel, um albergue, onde a gente vai só para dormir, comer, depois cada um vive a sua vida, não tem relação familiar? Então eu vou agora questionar essas coisas, tá bom? Então um abraço, Deus abençoe a você. Minha participação aqui concluiu, mas eu desejo para vocês um ótimo encontro. Que Deus encha a vida de vocês de sabedoria, que a Sagrada Família seja um modelo de inspiração para a vida de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.